construindo pontes e não muros no nosso lar. Juízes capítulo 11, vamos ler do 1 ao 3. Vamos estudar hoje a história da vida e da família de Jefté. Homem que se tornou herói para o povo de Judá, mas ao mesmo tempo ele acabou trazendo destruição para sua própria casa. E com o erro dele nós vamos aprender a construir ponte, a aumentar a mesa e não muro. Amém, Fábio? Acharam? Juízes, capítulo 11, nós vamos ler do 1 ao 3, depois nós vamos pular lá para o 34 até o 39, que é o desfecho da história da família de Jefté. Diz assim: Era então Jefté o gileadita, homem, o quê? Valente, homem guerreiro, homem forte. Porém, filho de quem? De quem, gente? Obrigado. É para ler, pastor? Você me ajudar aqui na leitura. Porém, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E os homens, que homens? Não sei como está na sua Bíblia, mas aqui está levianos. Bando de vadios. É daí para pior. Se ajuntaram com ele, e com ele saíam para aprontar. E assim foi a história de Jefté, até o ponto que houve guerra, e o povo sabia que Jefté era um homem valente, procuraram ele para que ele pudesse lutar pelo povo de Deus, e ele disse: olha, eu vou. E se Deus me der vitória nessa guerra contra os nossos inimigos, a primeira pessoa que sair ao meu encontro quando eu estiver indo para casa, eu vou sacrificar ela. Olha a ideia e o coração que estava Jefté. E aí a gente vai para o final da história, da narrativa, versículo 34 ao 39. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe quem? A sua filha, filha única, ao seu encontro com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: minha filha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai, meu pai, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto e deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele e disse: vai.
e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aquietar a nossa alma, a nossa mente para receber a semente divina que é a tua palavra, a sagrada escritura, que o Senhor possa mais uma vez, por graça e misericórdia, usar a minha vida para trazer a mensagem nessa noite, Pai. A luz da tua palavra, para que ela seja não só escutada, mas ouvida, entendida e experimentada e vivenciada por cada um de nós dentro dos nossos lares, Pai. Se porventura existem famílias e lares aonde os muros estão erguidos, que nessa noite o amor de Deus venha derrubar através do poder do teu perdão, para que nós possamos estar livres para viver o ministério da reconciliação e vivermos em paz, alegria e o futuro que o Senhor tem para nós e as nossas famílias, Pai. Que toda dureza de coração, todo ressentimento, toda mágoa, toda frustração, o Senhor possa tratar nessa noite, pela ação do teu Espírito em nossos corações. Declaramos uma noite de restauração familiar e de cura sobre as emoções, para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Construindo pontes e não muros dentro da nossa casa. Acabamos de ler aqui em alguns versículos, o resumo da história desse homem chamado Jefté. E eu fui estudar e pesquisar a origem do nome hebraico de Jefté, e significa o Senhor que nos liberta, o Senhor aquele que abre as portas. E na vida de Jefté, ele teve algo que é uma das coisas mais doloridas na vida de uma pessoa, que é a dor da rejeição. Porque o pai dele teve um relacionamento fora do casamento, a gente leu ali, com uma prostituta, e quando ele cresceu, os irmãos dele falaram: você não é filho da nossa mãe, você não merece a herança junto conosco, e expulsaram ele. E essa rejeição e essa exclusão da vida dele foi tão forte, impactante, que acabou se tornando algo que trouxe destino para a vida dele. Nós lemos que ele era um homem de qualidade, não diz que ele era um homem valente? Na tua também está valente? Como está aí? Guerreiro. Era um homem que era usado por Deus. Mas nós lemos no texto, porém, filho de uma prostituta. Ele não tinha culpa de ter nascido de um relacionamento extraconjugal do pai dele. E ao invés de receber amor e acolhimento, ele acabou recebendo exclusão e rejeição. E nós sabemos que a rejeição machuca. A rejeição fez com que ele se isolasse, fugisse
e ainda andasse em companhia de boas pessoas ou de más pessoas? De más pessoas. Porque o coração dele não perdoou os seus irmãos, não perdoou o seu pai, de repente não perdoou a sua própria mãe. E esse ressentimento, essa mágoa, essa amargura que ficou enraizada na vida de Jefté, foi algo até que trouxe o oposto, que era o nome dele. Porque se o nome dele significava aquele que Deus liberta, ele ficou prisioneiro da mágoa, do ressentimento e do rancor. E eu não sei se você sabe, mas a raiz de amargura, ela tem uma força tão grande dentro do coração das pessoas que elas chegam a somatizar doenças físicas por causa desse ressentimento e dessa amargura. Pessoas adquirem câncer, vitiligo emocional, pessoas quem já viu vitiligo aí na vida das pessoas? Começa a perder a melanina do choque emocional, o trauma emocional na vida delas. Tamanha abertura de ferida na alma dessas pessoas. E Jefté se isolou e se envolveu com pessoas erradas exatamente por estar com seu coração machucado. Por não conseguir perdoar aqueles que pisaram no calo dele, que expuseram as suas fraquezas. E aí quando precisaram dele, porque o povo de Deus estava em guerra, e fala, só temos um cara que pode nos ajudar. É Jefté. Por mais que ele tenha aí o seu bando, a gente dá uma recompensa para ele, e ele estava tão amargurado com a vida que ele faz a loucura de fazer um voto com o próprio Deus. Fala, Deus, seguinte, se o Senhor me der vitória, eu prometo que a primeira pessoa que sair lá da minha casa eu vou sacrificar. E nós lemos ali que quando ele vem da batalha vitorioso, óbvio, todo mundo ia receber ele para celebrar, para comemorar a vitória dele naquela guerra. E a primeira pessoa que sai ao encontro dele, celebrando a vitória dele, quem foi? A única filha. Não tinha mais nenhum filho, era a única filha dele. E aí ele entra em desespero e fala, minha filha, pelo amor de Deus, tu saiu para me dar Aí ele já começa a vomitar aquilo que estava dentro dele, porque a boca fala o que o coração está cheio. Estava cheio de mágoa, estava cheio de rancor, estava cheio de... Alguns teólogos dizem que ele não chegou a matar a filha, tu não vai casar, tu vai fazer um voto de não ter família. Outros teólogos já trazem a linha que realmente Jefté acabou matando a própria filha. Mas independente disso, eu quero que você entenda que a falta do perdão comprometeu não só a vida dele, mas o futuro da própria família dele. E nós vivemos dias que parece que os noticiários já não nos chocam tanto, porque parece que quase todos os dias a gente ouve notícias. Pai matando filho. Filho matando os próprios pais. E isso era para nos assustar. Isso era para dizer, meu Deus, mas como está acontecendo isso? Onde está o amor? Onde está o respeito? Onde está a honra? Onde estão os laços de família? Afinal de contas, a família é um projeto de Deus. Então, se é um projeto de Deus, é para dar certo.
Você crê nisso? E nessa caminhada com Jesus há mais de 30 anos, com a minha família também, eu aprendi que não existe família perfeita. Às vezes só muda o nome e o endereço. Todas têm problemas, todas têm dificuldades. Mas como é importante nós crermos e termos uma fé que Deus, por mais que a gente tenha as nossas limitações, diferenças e problemas, pode e quer abençoar a nossa casa, quer e pode abençoar a nossa família. Você crê nisso? Então, como é que nós vamos ser curados da rejeição? Como é que nós vamos ser curados da mágoa? Como nós vamos ser restaurados da rejeição, do ressentimento, da amargura? Jesus sofreu tudo isso que a gente sofre e mais ainda, gente. Se você acha que você foi rejeitado, que você foi abandonado, que você foi desprezado, humilhado, Jesus, quando foi crucificado, ele passou, não teve ninguém nessa terra que sofreu como ele, gente. Se você acha que você sofre mais que todo mundo, eu quero te dizer que Jesus sofreu mais do que todo mundo junto. Isaías 53, versículos 2 e 3. O profeta Isaías declarou assim, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, porque ele estava completamente machucado, espancado. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era o quê? Desprezado. E o mais, o quê? Rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E por que Jesus sofreu tanto? Porque lá na cruz a Bíblia nos ensina que ele levou sobre si os nossos pecados, os nossos crimes, os nossos delitos, tudo aquilo que a gente aprontou. Jesus disse, daqui eu vou te substituir e ao invés de você morrer, Deus vai te trazer perdão. Porque o meu sangue vai ser derramado pelos teus pecados lá na cruz. Então, eu quero que você entenda que a essência e o caráter de Deus, como o seu discípulo amado definiu, Deus é amor. E Deus criou o perdão para cessar o mal. Eu vou repetir isso. Anota aí, sargento. Deus criou o perdão para cessar com o mal. Jefté ficou prisioneiro do ódio, da amargura, do ressentimento, da mágoa. Por quê? Porque ele não perdoou. Ele preferiu levantar um muro e dizer, eu não quero saber da minha família porque eles me rejeitaram, me desprezaram, me humilharam, disseram que eu nunca ia dar nada nessa vida. E ele fugiu, se isolou e ainda andou em más companhias. Se revoltou com a vida e se juntou com os revoltados da vida. Porque quando a gente está ruim, a gente vai procurar gente que está ruim. E aí vai ficar pior ainda. Aquilo que já estava ruim vai ficar pior. Então, Deus nessa noite quer nos ensinar. Não podemos nos perder com as perdas.
Vou repetir. Não se perca com as perdas. Jesus disse em João 16:33, no mundo, nesse relacionamento que nós temos com outras pessoas iguais a nós teremos aflições, problemas, dificuldades, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse isso. Então eu não posso abrir o meu coração para essa mágoa, essa rejeição, essa ira, essa revolta. Mas eu preciso entender que Deus tem libertação para mim. Essa libertação ela virá quando eu perdoar. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Aí Pedrão achou que estava arrebentando. Até 7 vezes. Já falou, opa. Já achou que era demais, né? Olha a resposta de Jesus para ele. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pastor, 70 vezes 7 vai dar quanto? Pastor, eu não sou de exatas, mas é 490. É bastante. Perdoar 490, quando chegar na 491 não tem perdão. Eu vou pedir licença para Jesus. Não é nesse sentido da quantidade. O que Jesus estava ensinando para Pedro e quer ensinar para nós é que nós devemos perdoar sempre. Se eu somar, Deus ele brinca muito com números também. Pode ficar tranquilo que eu não sou numerólogo não, viu? Mas Deus, ele gosta de brincar com números. Se tu juntar e somar o 4 com 9, dá quanto? 13, pastor, eu não gosto do número 13. Mas antes desse número 13 ser de um partido político, eu levo você para 1 Coríntios 13. E eu quero ler até na mensagem, que é uma Bíblia com uma versão mais contemporânea. E eu amo essa versão, e eu fiz questão de trazer até aqui para você. Acho que a NVT fica mais parecida, Frank. 1 Coríntios 13 vai falar sobre o amor de Deus. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular e não tiver amor, eu não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira, como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou no que eu faça. Sem amor, eu estou falido. Versão boa essa, né? Eu gosto dessa versão. Pastor, mas está diferente. Pouquinho. O amor nunca desiste. O amor não se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. Ou melhor, o amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo.
O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. Amém? Por isso que o perdão que nasceu no coração de Deus para cessar o mal precisa ser para sempre. Pastor, mas a pessoa não merece o meu perdão. Você merecia o perdão de Deus? Eu mereci o perdão de Deus? Vamos ser sinceros, gente. O que a gente fez de bom para Deus nos amar? Não fizemos nada. Mas mesmo assim Ele nos amou e nos perdoou. A quem muito ama, muito perdoa. Então nós precisamos hoje fazer essa autoanálise, essa humildade e essa sinceridade no nosso coração, para Deus trazer cura para as nossas emoções e a nossa mente, para a gente não ter o fim trágico que Jefté teve. Ele tinha uma promessa de Deus para a vida dele, você vai ser livre, só que ele acabou ficando prisioneiro da amargura, do ódio, da revolta e da mágoa. E isso é tão grave, gente, que a gente que é cristão, a gente que tem fé, se a gente agasalhar no nosso coração esse tipo de sentimento, a gente corre o risco de ficar fora da graça de Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. Olha o que o autor de Hebreus diz. Segui a paz com alguns. Se é todos, é também quem nos machucou. Você concorda comigo? Sim ou não? E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso. Separando-se do quê? Da graça, da bondade, do amor de Deus. Nem haja alguma o quê? Raiz de amargura, que brotando, o que vai acontecer? Os perturbe. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Jefté contaminou a muitos por causa da sua amargura. Sua filha foi morta pelo próprio pai por causa do coração duro que ele permitiu viver. Deus deu a chance para ele de viver restauração, mas ele escolheu o ressentimento. Ele acabou separado da graça de Deus. A calamidade entrou, a perturbação entrou. E quando nós não perdoamos, nós vivemos perturbados, emocionalmente, espiritualmente, porque só tem paz quem consegue perdoar.
Sabe por que no dia 2 de novembro muita gente vai para o cemitério levar flor? Porque o remorso é maior. Porque ao invés de se reconciliar ainda quando alguém estava vivo, porque geralmente a gente tem dificuldade e diferença, não é com estranho, né? Geralmente são com as pessoas mais próximas. Geralmente é da nossa própria casa. Quem é que machucou e feriu o coração de Jefté? Não foram os irmãos? Não foi o próprio pai dele? Não é gente estranha. Geralmente as pessoas mais próximas de nós que acabam nos machucando. E Deus quer nos dar graça para perdoar eles, para amar eles. Pastor Guto, mas eu não consigo. Eu sei. O perdão ele não é emocional. O perdão é uma atitude, é uma ação nossa, é uma decisão. Diga comigo, perdão é decisão e não emoção. Então, quando você der o passo de dizer assim, ó, eu decido perdoar. Pastor, não preciso mais conviver não, né? Me fizeram muito mal. Não, a Bíblia não fala que você tem que voltar a conviver com essas pessoas. Você vai ver em paz. Pode ser ela lá e eu aqui, mas não quero mais. Eu sei o que você fez para mim. Entendeu? Mas o teu perdão, ele precisa acontecer. E o próprio nome já fala, né? Perdão é um grandão, é perder no ar. Perdoar é perder no ar, é deixar ir. Porque quando você guarda rancor, mágoa, ressentimento e não perdoa, sabe que é semelhante a uma pessoa que toma veneno e está esperando o outro morrer. Mas quem é que vai morrer? Quem é que tomou o veneno? Foi tu, não foi a pessoa. Às vezes a pessoa ela é tão desligada que nem sabe que ela te fez mal. Às vezes foi uma palavra, foi um comentário, às vezes até uma brincadeira. Às vezes eu tenho até que me policiar, porque às vezes eu brinco tanto com vocês que às vezes tem gente que não gosta, fica chateada comigo e eu não sei. Que eu brinco com quem eu gosto. Não vou brincar com quem eu não gosto. Eu brinco com todo mundo que eu gosto. Só que às vezes as pessoas não gostam. E se você não me falar para eu te pedir perdão e você me perdoar, vai dar ruim. Entendeu? Então nós precisamos viver o ministério da reconciliação. Não é da divisão e nem da separação. É da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério do quê? Da reconciliação, da reaproximação, não é da separação, não é de levantar muro, é criar ponte, é aumentar a mesa. Pode ser que você não tenha tido os melhores pais biológicos, mas eu quero dizer que nós temos um Pai celestial maravilhoso. A Bíblia diz que mesmo que o nosso pai ou nossa mãe nos abandonem, nos rejeitem, Deus jamais se esquecerá da gente. Então eu quero que você acredite e aceite o amor que Deus tem pela sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus não quer que você seque por causa da raiz de amargura. Deus quer que você floresça e frutifique por causa do amor dele que é derramado no teu coração. Nós vivemos dias que são os últimos tempos mesmo. Jesus está voltando, a gente está vivendo Apocalipse, gente. Só que nós precisamos que o amor prevaleça e não o ódio. Hoje a gente vive discurso de ódio.
Hoje o povo no nosso país está dividido. As pessoas se odeiam. Não, tu é afrodescendente, não, tu é alemão, não, tu é feio, tu é bonito, tu é pobre, tu é rico, tu é de esquerda, tu é de direita. Nós somos tudo brasileiro, tudo filho de Deus. E nós, como filhos de Deus, como cristãos, não temos que levantar muro, a gente tem que construir a ponte, é aumentar a mesa, vem cá, senta aqui, a gente tem diferença, mas nós somos um em Cristo. O mesmo Deus que morreu por mim para me salvar, morreu por você para te salvar também, cara. Não tem um discurso de ódio contra você, eu quero te amar. E sabe o que eu acho mais legal na igreja? É que a gente é tudo diferente. Graças a Deus, imagina se todo mundo fosse calminho e tranquilo igual o pastor Guto, não ia ter graça. Por isso que é corpo, cada um tem a sua função, cada um tem o seu jeitinho, e Deus ama todo mundo. Amém? E Ele quer nos ensinar a perdoar. Tem dificuldade, pastor? Quem não tem, gente? O perdoar é divino. Não, mas eu não consigo, pastor. Deus que perdoe ele. Eu vou matar. Você pode até ter essa vontade. Mas o Espírito de Deus e a palavra dele está nos ensinando que nós precisamos e devemos perdoar. Porque senão a gente vai ser o quê? Roubado do futuro que Deus tem para nós. A família de Jefté se acabou por causa da mágoa, por causa do ressentimento, por causa da revolta. Isaías 49:15. Olha que coisa linda. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ela ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, Deus falando para nós, todavia não me esquecerei de ti. Então eu quero te dizer e quero que você aprenda que a igreja, ela não é um orfanato cheio de criança abandonada. A igreja é uma família. Vou repetir, a igreja não é um grande orfanato cheio de crianças e pessoas abandonadas. Nós somos uma família, nós somos uma ohana. E família, ninguém larga a mão de ninguém. Pode ser que a gente brigue, que a gente discuta, mas a orientação que Deus nos dá na sua palavra é para que não se ponha o sol sobre a nossa ira. Vá conversar, vá se entender. O homem, na sua natureza, por si só, ele não vai construir ponte, gente. Ele vai construir mais muro do que ponte. Só que o nosso Pai é um exímio construtor de pontes. Quando a Bíblia fala, nossa, principalmente em português, né, que José era carpinteiro, que Jesus também trabalhava com carpintaria, na verdade ali no grego original ele era construtor. Jesus, ele era empreiteiro, ele construía casas. Então ele também sabia construir pontes. Para que a gente pudesse buscar o caminho da reconciliação. E é natural, gente, nós viver em família e muitas vezes os planos e sonhos que a gente tem se frustrarem, não acontecerem, né? Pode ser por problema financeiro, pode ser por uma doença, uma traição, interferência de pessoas externas, o esfriamento, o distanciamento ou o comodismo, vários fatores podem sabotar os nossos sonhos. Mas o maior problema não é o problema em si. O problema é como a gente reage aos problemas. E Deus quer nos ensinar a reagir aos nossos problemas com fé. A fé é a arma que nós temos para vencer os problemas. Problema todo mundo tem, mas fé nem todo mundo.
Vou repetir. Problema todo mundo tem. Mas fé que funciona, nem todo mundo. Porque a fé que funciona não é em mim. Não é nas pessoas. A fé que funciona é a fé no Filho de Deus. É a fé em Jesus. Tá na Bíblia isso, pastor? Tá. O bom é que tá. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Meu Deus, pastor, mas eu já me perdi, o senhor fala tanto da Bíblia, mas nós não viemos para ouvir a palavra de Deus? Você não veio para ouvir falar do Guto. Você veio para ouvir falar de Jesus, ué. Eu estou te pregando Jesus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo hoje vive o quê? Revolta, mágoa, intolerância, ódio, que mais? Ressentimento, desprezo. É assim ou não é? Mas como é que a gente vence? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas que fé? Ele responde. Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Essa é a fé que funciona. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não se perca com as perdas. Reaja com fé em Jesus. Se você identificar algum desses sintomas em você, é porque o Jefté está aí, precisa correr com ele urgentemente da sua casa. Amém? Mágoa, decepção, desapontamento, frustração, isolamento, desânimo, raiva, depressão, são sintomas da falta de perdão e que o Jefté ainda está vivo dentro de você. E que você precisa correr com ele urgentemente da tua vida. Porque senão ele vai botar em risco o teu futuro. Quem está me entendendo? Porque isso aqui são sintomas das reações daquilo que de repente a gente está passando. Se eu já te desapontei, se eu já te frustrei, que bom, querido. Graças a Deus você não tem que botar a tua esperança no pastor Guto. A tua esperança tem que estar em Jesus. Os teus olhos têm que estar em Jesus. Tira de mim, por favor. Eu sou pastor, mas eu sou gente igual você. Não sou super-herói nem super espiritual. Eu tenho um chamado, uma função e uma unção para pastorear, orientar, ensinar, cuidar, instruir a vida de vocês. Mas sou gente igual a você. Tem dor de barriga, dor de cabeça, problema. E busco em Jesus a solução para todos eles. Amém? Então nós precisamos tirar esse entulho de dentro da nossa alma. E só existe uma maneira da gente retirar esses sentimentos do nosso coração. Perdoando. Amém? Pastor, não toca nessa ferida, deixa ela ali. Deus te trouxe aqui para ouvir exatamente o que você precisa. Amém? Amém mesmo? Então, o perdão é uma perda grande. E a falta desse perdão é como beber, como eu já falei, veneno, esperando que o outro vá morrer, né? E quando você mata alguém dentro do teu coração, na verdade, quem está morrendo é você. Por isso, a necessidade da gente perdoar.
Perdoar é isso, é perder no ar, é deixar voar, é deixar ir embora. Não adianta ficar remoendo. Amém? E para finalizar, para a gente orar, o perdão não é um ato sentimental, emocional. O perdão é o ato de vontade. Eu decido perdoar. Às vezes, de repente, você vê até para Floripa fugindo, igual Jefté. Porque você não quer resolver o problema, você fugir igual Jefté. Como é que era o nome da cidade lá que Jefté foi parar? Até esqueci. Ah? Não. Tobi? Vê aí, ô minha sargento. Está lá no texto. Juízes 11. Tobi. De repente o teu Tobi é Floripa. Você está aqui porque está fugindo. Não quer ver a tua família nem pintada de ouro. Quem sabe nesse final de ano Deus te dê a oportunidade de você, se não puder ir voltar para lá por enquanto, liga ou faz uma videochamada. Mas olha, me perdoa, porque eu te perdoo. Que o poder do perdão traz vida, traz futuro. Se hoje a gente tem vida, é porque Jesus nos perdoou. Se a gente tem esperança, é porque Jesus nos perdoou. E quem somos nós para não reproduzir e não multiplicar esse amor e esse perdão de Deus através das nossas vidas? Diga comigo, 70 vezes 7. É sempre. Se é sempre, é sempre. Não tem exceção para o perdão. É necessário o perdão para a gente viver o futuro que Deus tem para a nossa vida. Feche os teus olhos por um instante. E eu quero orar por você, para que Deus te ajude, para que o Espírito Santo te ajude a você perdoar, a você vencer as mágoas, a você ter a fé e a disposição para derrubar os muros e construir pontes, construir reconciliação. Isso não significa que você vai ter que conviver com essa pessoa novamente, não é isso. Mas dentro do teu coração precisa haver essa decisão, a decisão de perdoar, de perder no ar, de deixar ir, de soltar, de não ficar prendendo, remoendo, porque isso se torna uma pessoa atrapalhada, atribulada, revoltada. Se tem algo terrível, é você se relacionar com uma pessoa que tem mágoa, uma pessoa que tem ressentimento. Ela é amarga, ela não tem doçura, ela não tem vida, ela está amargosa com a vida. Às vezes a tua revolta é com Deus, porque você está colocando e atribuindo o que não deu certo na tua vida a Deus. Fala, Deus, a culpa é tua, por que eu estou passando por tudo isso? Mas eu quero te dizer que se tem alguém que te ama, se tem alguém que se preocupa com você e quer o teu bem e não o teu mal,
é Deus. É Deus que deu o seu próprio Filho para morrer naquela cruz, para ser rejeitado, desprezado, ferido, humilhado. Homem de dores, que sabe o que foi sofrer e gemer naquela cruz, porque Ele estava nos substituindo, para nos trazer amor, perdão, salvação e restauração. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal life, in him we find a love so